Bom dia a todos, feliz sábado, que a graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós nessa manhã, nesse dia. Como o Celso falou, hoje é um sábado diferente, é um sábado onde vamos fazer um trabalho de rua, então a gente precisa dar toda uma modificada na dinâmica, dos cultos normais, para a gente poder ganhar tempo, para depois a gente estar saindo e cumprir com o horário de estar lá, às 10h20, às 10h30, lá na praça da Igreja Matriz. Muito bem, eu vou convidar então você a fechar os seus olhos e nós vamos orar a Deus agora, para Deus nos dar o direcionamento do que Ele quer falar para nós nessa manhã. Oremos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe em segurança até a Tua casa. Pai querido, vamos abrir a Tua palavra, pois a Tua palavra ela é como uma espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir todos os intentos e propósitos do nosso coração. A Tua palavra ela é viva e ela é poderosa, ela é útil, Pai, para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça, para que todo homem e mulher de Deus seja plenamente habilitado para toda boa obra. Pai Santo, nos esclarece agora a Tua palavra e que entendamos qual seja a Tua vontade para nós nesse dia e para os dias que virão na nossa vida. Que possamos nos concentrar agora nessa mensagem e que o Espírito Santo seja o agente que causará mudança em cada um de nós. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Pois bem, se você está com a sua Bíblia física, ou se você está com ela no seu smartphone, não tem problema, você abra a sua Bíblia ou você acesse ela aí no seu aparelho celular e juntos vamos no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 7. Quero também desejar um bom dia e um feliz sábado a todos os que estão conectados agora através do YouTube, estamos ao vivo. Que a mensagem de hoje também alcance o seu coração, alcance a sua família e que possa trazer mudanças significativas para a sua vida. Você de casa, aonde você estiver, que se tem uma Bíblia agora, abra ou acesse ela no 2º livro de Reis, capítulo 7, o versículo 8 e o versículo 9. Amém? Esperar que todos encontrem. Vamos estar fazendo essa leitura. 2 Reis, capítulo 7, o versículo 8 e o versículo também 9. Eu vou ler aqui, você só acompanha aí com o seu dedinho e vamos à leitura então. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam, voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Até aí, amém? 4 leprosos têm uma notícia para anunciar. Essa notícia, ela não é má, não é uma má notícia, ela é uma boa notícia, e ela não é uma fake news, ela não é uma notícia falsa, ela é uma boa notícia. Veja que um deles dá um start e fala: peraí, nós estamos beneficiando de tudo que há aqui
e Israel padecendo. Já nós vamos entender o contexto dessa história. O exército sírio acampou-se ali ao entorno da região norte de Israel, e o plano era invadir Israel e tomá-la. Plano este que iria dar certo caso Deus não intervisse na situação. O exército sírio era um exército muito poderoso. Nós não podemos confundir Síria com Assíria. A Assíria foi também outro inimigo de Deus, do povo de Deus. Mas nós estamos falando aqui do povo sírio, um povo que ficava na extremidade norte do povo de Israel. Aí a ideia deles era tomar a terra de Israel. Eles armaram acampamento, estandartes, eles estavam prontos para a qualquer momento atacar. Israel estava com seus portões fechados e a fome prevalecia dentro de Israel, a ponto de vender a cabeça de um jumento a preços exorbitantes. Tem aqui, depois você pode ler o capítulo 6, eu vou ganhar tempo, mas você pode ler o capítulo 6 e depois todo o capítulo 7 você vai ver que história dramática era essa que o povo de Israel estava enfrentando. Eu pergunto para você, que carne tem uma cabeça de jumento? Nada, né? Mas o povo estava passando fome, porque estava tudo cercado. Quem estava dentro de Israel não podia sair por conta do exército sírio, e quem estava fora também não podia entrar. E a fome reinava ali dentro dos portais de Israel. Eles também passaram a vender esterco de pombo. O que é esterco de pombo? O cocôzinho do pombo eles começaram a vender também para as pessoas comer. A situação foi tão agravante, que um dia o rei estava passando, uma das mulheres falaram assim: rei, resolve para nós aqui essa situação, resolve para nós aqui esse problema. O que está acontecendo? Combinei com essa senhorita aqui, matar o nosso filho tal dia para comer, matamos e comemos, agora chegou o dia dela matar o filho dela para a gente comer, e ela não quer matar. Olha a situação que estava o povo de Deus dentro de Israel. Deus envia um anjo, o anjo faz um reboliço no acampamento. Os sírios, o exército sírio achava que vinha o povo de Israel em uma grande quantidade. Eles acharam que o povo de Israel fez aliança com outros povos, estava invadindo o acampamento, e diz que eles saíram tudo correndo, deixaram armamento, deixaram armadura, deixaram os alimentos, deixaram as tendas, deixaram dinheiros, ouro, prata, deixaram as vestes. Aí, esses leprosos, eles estavam numa situação de calamidade tão extrema e vexatória que eu vou ler para vocês aqui o versículo 3 para a gente entender. 2 Reis, aqui 7, verso 3, diz o seguinte: 4 homens leprosos estavam o quê? À entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos de qualquer jeito. Olha a situação desses 4 indivíduos leprosos. A lepra era uma doença na época que não tinha cura. Eles já eram sujeitos condenados à morte. Dentro de Israel não podia entrar, pois havia fome lá dentro. E se ficassem ali parados, de todo jeito eles iam morrer à míngua, ou a lepra ia matar, ou eles iam morrer de fome mesmo. Eles tiveram a ideia: vamos no acampamento sírio, pelo menos lá tem comida. Se deixar a gente entrar e viver, a gente com certeza pode estar comendo alguma coisa. Vamos lá? Vamos, bora, vamos. E foram. Para surpresa deles, quando eles chegam lá, o acampamento estava todo bagunçado. Como eu já disse para vocês, a armadura, as espadas, os escudos, muito ouro, muita prata, muita comida, e o povo de Israel passando fome
quase morrendo, matando já as crianças para comer, vendendo caríssimo uma cabeça de jumento, comendo esterco de pombo. Olha a situação que estava o povo de Israel. Estava tão dramática quanto a vida desses quatro leprosos. Eles tiveram uma brilhante ideia de ir lá. Bom, de todo jeito a gente vai morrer mesmo. Vai que, né? Vai que deixa nós vivermos, pelo menos alguma coisa a gente vai calçar aqui o estômago. Eles foram. E era tanto ouro, tanta prata, esses homens foram pegando, foram escondendo, e foram comendo, foram bebendo. Aí um dele, hoje é dia de boa notícia. Hoje é dia de boas novas. E aqui o verso 9, eles falam assim: não fazemos bem. Mas por quê? Este dia, a parte B do versículo 9 diz: este dia é dia de boas novas. Amém? Este dia é dia de boas notícias. Este dia é dia de evangelho. O que significa evangelho? Boas novas, boas notícias, notícias maravilhosas. Hoje é dia de boas notícias. Logo mais a gente vai sair e vai levar uma boa notícia lá fora, de que há um povo que grita e quebra o silêncio de quem de repente está passando, sofrendo violência doméstica. Hoje nós podemos gritar e falar por aqueles que estão calados. É uma boa notícia, de que tem alguém que importa sim por aquele que está sofrendo, por aquele que está sendo abusado, seja de que ordem for, física, mental, e por aí vai. Tantos são os abusos, tantas são as violências que as pessoas enfrentam. Pessoas que se tornaram vítimas, né, dos seus agressores, estão sofrendo caladas, não conseguem denunciar, não conseguem gritar. E hoje nós vamos fazer um mutirão, tanto para dar força para essas pessoas. De repente, a gente não sabe, irmãos, mas a gente vai fazer esse trabalho, vai ter gente que vai estar ali naquela localidade e é uma vítima de violência, seja ela de que ordem for, e essa pessoa não consegue gritar, mas nós vamos gritar por elas. Nós vamos levar um número, um disque denúncia para essas pessoas, e para elas vão ser uma boa notícia de que tem alguém que importa. Só que eu não vou falar sobre assunto de violência. Seria bem pertinente eu trazer uma mensagem voltada para essa temática, mas eu quero falar da boa notícia que todos nós temos, que é melhor até do que, olha, você vai deixar de sofrer, você vai deixar de ser agredido, de molestado, você vai deixar de ser violentado, que é a mensagem da volta de Cristo. Amém? Essa é uma boa notícia. Este é o evangelho eterno que precisamos sair e pregar. Claro que junto com a notícia, com essa boa notícia da volta de Cristo, nós temos outras boas notícias para levar ao mundo, e hoje nós vamos sair logo mais e levar também essa notícia de que nós somos combatentes da violência. Nós gritamos por aqueles que estão calados. E eu vou falar então do evangelho. Vou falar do evangelho, que é uma boa notícia. Veja, nós estamos vivendo num mundo violento, nós estamos vivendo num mundo estranho, um mundo que está indo de mal a pior, não há melhoras, não há soluções. O homem nunca vai resolver o problema deste mundo. É só alguém mesmo como Cristo, que veio e morreu em prol dos nossos pecados. Ele foi sem pecado. É só um ser sem pecado que vai resolver e solucionar todos os problemas desse mundo pecador. Outro pecador não consegue resolver os problemas dos demais pecadores. Então nós temos um evangelho poderoso a ser proclamado ao mundo. Deixa eu olhar aqui a hora, eu acho que eu não posso me empolgar muito aqui por conta do horário. Queridos, então nós vamos entrar
nessa boa notícia do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Então, esses 4 leprosos, eles disseram: hoje é dia de boa notícia. Irmãos, a gente não tem ideia do poder que tem uma boa notícia. Quer ver? A Bíblia fala isso para nós. Abra a sua Bíblia em Provérbios. Aqui em 2 Reis nós não vamos voltar mais para 2 Reis, tá? 2 Reis foi a introdução. Vamos para Provérbios. Você passa Salmos, depois de Salmos é Provérbios. No meio da Bíblia está Salmos, depois é Provérbios. Provérbios 15. Amém? Provérbios 15, verso 30, diz assim: o olhar de amigo alegra o quê? Alegra o quê? O olhar de amigo alegra o coração. E as boas novas, boas notícias, notícias boas, faz o quê? Fortalece os ossos. Viu só? As boas notícias fortalece os ossos. Amém? Então, boas novas, boa mensagem, boa notícia é evangelho no grego, tá? Que significa isso. Evangelho nada mais é do que boa notícia. Eu vou ler agora alguns versículos bíblicos, vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Vamos para Marcos, capítulo 1. O evangelho, ele é amplo, viu, irmãos? O evangelho, às vezes, não é tão resumido como a gente acha que seja. Mas o evangelho, ele é amplo, ele abrange muitas coisas. E nós vamos entender primeiro sobre essa questão do evangelho. De quem é o evangelho? Marcos, capítulo 1, verso 14. Marcos 1, 14. Posso ler? Marcos 1, 14 diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Quer anotar? Anota aí. O evangelho é de quem? De Deus. De novo, o evangelho é de quem? De Deus. É meu? É seu? É de quem? De Deus. E o que eu estou incumbido a fazer? Não é meu, mas eu tenho que levar, pregar, levar esse evangelho, levar essa boa notícia. E nós já vamos entender que boa notícia que é essa, tá, Deus? O evangelho é boa notícia, do quê? Vamos entender. Então, escreve aí, anota aí, Marcos 1,14. O evangelho, ele é de Deus. Vamos para o segundo ponto? Vamos lá? É um sermão meio estudo, tá? Marcos 1,1. Precisa nem sair daí. Marcos, lemos o versículo 14, agora você vai ler comigo o verso 1. Princípio do evangelho de... Eita glória! O evangelho é de Deus e ele é de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nota aí. Agora vamos para Atos, um pouquinho mais para frente. O evangelho é de Deus, o evangelho é de Jesus Cristo, e lá em Atos vai falar o quê? Bora ver? Atos, capítulo 20. Eu tenho que ir até que hora? Até as 10 em ponto, Nelson? É. Vamos lá, acho que dá para nós falar tudo. Atos, capítulo 20. Vamos lá para Atos, capítulo 20. Achou aí? Já vou falar o versículo para você. Todos acharam?
Atos 20, o verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos recapitular? O evangelho é de Jesus e o evangelho é da graça de Deus. Escreveu aí? Anotou? Bora para mais uma. Lucas. Timóteo. 1 Timóteo, vamos lá? Passa Atos, passa 1 Coríntios, passa 2 Coríntios. Espera aí que eu já vou falar o capítulo para vocês. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2. Aí nós chegamos em 1 Timóteo, bora lá? 1 Timóteo, capítulo também 1, e o versículo 11, bora lá? Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Vamos recapitular? O evangelho é de Deus, o evangelho é de Jesus Cristo, o evangelho é da graça de Deus, e o evangelho é da glória de Deus, é vindo lá do trono. Aonde está a glória de Deus? Lá no trono dele. Na sala do trono é a sala onde está a glória de Deus. Que quando os anjos entram na sala do trono, eles precisam tapar o rosto, os pés e com 2 asas voarem. Nem o chão eles tocam da sala do trono. É um lugar maravilhoso ou não? Esse evangelho nasceu lá. Esse evangelho foi planejado na sala do trono, na sala da glória de Deus, amém? Por isso que ele é eterno. Isso aí é uma outra ramificação do evangelho. É a outra parte, depois nós vamos ler que o evangelho também ele é eterno por causa disso. Ele nasceu no coração de Deus, amém? Muito bem. Vamos prosseguir aqui. Agora sim a gente vai para Lucas. Vamos para Lucas? Lucas. Volta tudo e vamos lá para o evangelho. Lucas, capítulo 4, verso 43. Lucas 4, 43. Amém? Lucas 4, 43 diz assim: Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do quê? Do reino de Deus. Também as outras cidades, pois para isso é que fui enviado e pregar nas sinagogas da Judéia. Então também o evangelho é do reino de Deus. Você sabia que nós somos súditos desse reino? Você sabia que Jesus falou que o reino de Deus está dentro de cada um de nós? É chegado o reino de Deus ele não veio com aparência visível, mas ele está dentro de cada um de nós. Nós precisamos entender isso. Se Deus der a oportunidade, um dia eu vou trazer uma mensagem só falando sobre o reino de Deus, para a gente ver o quanto é amplo isso. Sabia que Jesus vai reinar nessa terra? Sim. Jesus ele tomou o governo dessa terra porque foi dado para Adão, Adão vacilou, foi passado para o diabo e o diabo perdeu. Agora Deus está sob o controle, o governo dessa terra voltará a estar sob o controle de Jesus. Jesus é o nosso segundo Adão. O evangelho ele é de Deus. O evangelho é de Jesus Cristo, Filho de Deus. O evangelho ele é da graça. O evangelho ele é da glória de Deus. O evangelho ele é do reino de Deus. E não vamos ler porque eu já mencionei. Lá em Apocalipse 14:6, o evangelho ele é eterno. Ele é eterno.
porque ele nasceu no trono de Deus antes mesmo da fundação do mundo. O Evangelho, ele nasceu no trono de Deus, na glória lá da sala do trono, antes mesmo da fundação do mundo. E quando a gente for abraçar Jesus, agradecendo-o pelo que ele fez por nós, você vai ver a cicatriz na mão dele. Essa vai ser a marca eterna do que um dia ele fez por cada um de nós. Por isso que ele é um evangelho eterno. Passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus permanece eternamente. As palavras de Deus não há de passar. E esse evangelho eterno ficou registrado na história da criação. Muito bem, deixa eu ver o horário, irmãos. Veja que agora a gente vai ter que entender aqui a importância desse evangelho. Nós já leu aqui de quem é o evangelho, é de Deus, é de Cristo, é da graça, é do reino, é o evangelho eterno, veio lá da glória de Deus. Agora a gente vai entender a importância. Se você tem costume de anotar a sua Bíblia, anota esse versículo e decore. Tem alguém entre nós aqui que adora, ama decorar passagens bíblicas, né, Emanuel? Você já decorou essa passagem bíblica aqui, Emanuel? Vou ler agora. Será que você decorou? Se você não decorou, você vai decorar. E um dia eu vou perguntar para você, hein, Emanuel? Vamos lá? Vamos desafiar o Emanuel? Vamos decorar essa passagem bíblica? Eu vou ler com vocês. 2 Timóteo. Olha que passagem linda, irmãos. Meu Deus, é de arrepiar. Se você não se arrepiar com essa passagem bíblica, eu não sei com que você vai se arrepiar. Mas essa passagem bíblica, ela é poderosa. 2 Timóteo. Nós lemos 1 Timóteo agora de pouco, né? 1:11, agora a gente vai ler 2 Timóteo. 2 Timóteo. São vários versículos, hein, Manuel? Quero ver você decorar, hein, Manuel? Quero ver os irmãos também decorar esse versículo, hein? É muito lindo. Mas se você não consegue decorar, grife aí, passa uma caneta verde. Amém? Você achou aí? 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 ao 11, ao 10, até o 10 dá. Não, até o 11 mesmo, porque tem uma vírgula aqui. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Olha o que eu acabei de mencionar para vocês agora, que o evangelho é eterno por causa disso. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu o quê? A morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho. Amém? Para a qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Paulo, ele foi tanto pregador como apóstolo e mestre desse evangelho. Esse evangelho, ele fala que é do nosso Salvador Cristo Jesus, a qual não destruiu só a morte. Veja, o evangelho, ele destruiu a morte, o qual não só destruiu, como trouxe à luz, a vida. Essa parte final aqui dessa leitura é linda. E a imortalidade mediante o evangelho. Você pode ser uma criatura imortal, desde que você crê nesse evangelho. Você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e procure viver uma vida santa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá Tito 2 fala, nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Então ele não só venceu a morte, mas trouxe a vida de novo para a luz.
e deu para você e para mim a imortalidade. Esse é a importância e o poder que tem esse evangelho. É ou não é uma boa notícia? É uma excelentíssima notícia. Deixa eu ver a hora. Jesus, ele nasceu. Sim ou não? Foi uma boa notícia? Lucas 2. Lucas capítulo 2. Versículo 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse, Lucas 2:10, não temais, eis aqui vos trago boa nova, eu lhes trago boa notícia de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? O nascimento de Jesus foi uma boa notícia. E quem veio trazer essa notícia? O anjo. O anjo. Nasceu o Salvador. É ou não é uma boa notícia quando você vai falar, ó, nasceu uma criança? É uma boa notícia, não é? Agora imagine você noticiar o nascimento do Salvador. E para quem o anjo falou isso aqui? Para os? Quem falou pastor? Manuel. Isso mesmo, falou para os pastores. Os pastores eram bem vistos nessa época? Não. Era uma profissão não tanto valorizada. Eles cheiravam ovelhas. Não era bem visto na sociedade, na cidade. E o interessante é que essa boa notícia, Deus escolheu as pessoas mais improváveis, sim ou não? Veja que lá em Samaria, precisava dar a notícia de que o exército sírio tinha ido embora. E os 4 leprosos eram as pessoas mais improváveis para levar essa boa notícia. Mas eles foram, tanto que quando eles chegam e gritam para os guardas, olha, não tem mais ninguém no acampamento sírio, eles deixaram tudo, deixaram bolsa, ferramentas, espadas, escudo e muita comida, mas muita comida, ouro, prata, roupas sírias da mais fina seda, eles deixaram tudo. Avisa o rei que aconteceu isso. Quando o rei ouve essa notícia, fala, mas quem deu essa notícia? 4 leprosos, sabe aqueles 4 leprosos que vivem pedindo esmola na porta da cidade? Sim, sei. Ai. Tão de sacanagem, Vão morrer e tá com fake news, né? Tá de sacanagem. Mas, vamos conferir, vai lá, vai dar uma conferida. O rei nem foi, mandou ali os seus servos ir. Ele nem deu muito crédito a essa notícia. Mandou seus servos irem lá para confirmar se o fato era verídico ou se era uma notícia falsa. Então veja, Deus escolheu esses 4 leprosos para dar essa boa notícia em Israel. Deus escolheu homens, pastores de ovelha, para anunciar o nascimento de Jesus. Quem tem que anunciar o nascimento de um rei? Um outro rei, sim ou não? Quem anuncia o nascimento de um rei? Um outro rei. Uma pessoa de importância, uma pessoa de alto calibre, mas são pastores que saem a anunciar pela cidade, olha, nasceu na cidade de Belém, na cidade de Davi, o Salvador. Está de conversa. Está de papo, vai cuidar de suas ovelhas. Esta foi a grande primeira, maravilhosa, abençoada, divina mensagem, notícia. Essa foi a primeira. Vê que o evangelho ele começa com essa primeira notícia, o nascimento. Qual é a segunda boa notícia do evangelho? Vocês sabem? Se não sabe, vai aprender agora. Vamos ler?
Mateus 28. Também foi um anjo. E anjo na Bíblia é angelos, significa mensageiro. É o serviço dos caras, é o serviço dessas criaturas. É anunciar. Deus fala lá do trono, ó, leva essa notícia, eles descem como mais rápido que um raio. Sabia que o anjo ele voa, acho que mais rápido que a velocidade da luz? Eles aparecem rapidamente e traz a notícia. Veja que quando Daniel estava orando lá na Babilônia, mal ele fecha a boca, termina a oração, já desce o anjo, sim ou não? Olha, no princípio das suas súplicas, era para mim já estar aqui, eu não vim porque eu tive que batalhar, né? Miguel e o outro anjo lá demoníaco, outro demônio demoníaco lá, impediu de levar essa mensagem até Daniel. E ele falou, no princípio das suas súplicas eu já fui incumbido de trazer a mensagem, mas no meio do caminho tive que travar uma batalha, e por isso eu cheguei no final da sua oração, mas era para mim estar aqui antes, no começo. Olha só a velocidade. Vamos lá, Mateus 28. Achou aí? Amém? Mateus 28. Mateus 28, o verso 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo a quem? As mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, como tinha, e vem ver então, vem ver onde que ele estava. Não tinha nenhum vestígio de morte mais ali. Os lençóis branquinhos, dobradinhos. A primeira boa notícia do Evangelho, o Evangelho começa trazendo a boa notícia, que é o nascimento. O Evangelho dá sequência dando notícia da ressurreição de Jesus. Certo? Então, nessa manhã nós já aprendemos que o Evangelho é de Deus, o Evangelho é de Jesus Cristo, o Evangelho é da graça, o Evangelho é da glória de Deus, é o Evangelho que faz parte do reino de Deus. A gente aprendeu que esse Evangelho é eterno, saiu da sala do trono, antes mesmo de Deus fundar o mundo, esse Evangelho já foi estabelecido e criado, por isso que ele é eterno. Jesus vai ter as marquinhas na mão, mostrando para nós o que ele fez por nós. Aí a boa notícia... A primeira boa notícia do Evangelho é o nascimento, a segunda boa notícia do Evangelho é a ressurreição. E logo mais a gente vai entrar na terceira e boa notícia do Evangelho. Se a gente pegar o nascimento e a ressurreição, qual é mais importante? O que é mais importante no Evangelho? O que mais foi importante no Evangelho? O nascimento ou a ressurreição de Jesus? A ressurreição? Guarda essa informação. Guarda essa informação. Irmãos, olha quanto é importante não ter dúvida. Se teve dúvida com respeito ao nascimento, Jesus não se importou com isso. Vocês já vão entender. Por que Jesus não se importou com fake news a respeito do nascimento dele? Mas ele se preocupou com as fake news a respeito da sua ressurreição. Olha que interessante esse fato, guarda para vocês não esquecer mais. Quando o anjo apareceu, o que aconteceu com os guardas? Eles desmaiaram. Só que eles tiveram tempo de acordar e ver Jesus. Ele sai correndo do lugar ali onde Jesus foi ressuscitado e vai levar a notícia da ressurreição de Jesus para os fariseus, para os mestres da lei,
para os escribas, para os anciãos, principalmente aqueles que o condenaram à morte. Foi uma boa notícia a ressurreição de Jesus? Não. Aí sabe o que eles fizeram? Eles subornaram esses guardas. Subornaram. Vocês querem ver isso? Vocês querem ler comigo isso? Subornou esses guardas para darem uma fake news. Que fake news que era essa? Vamos ver quem é bom de Bíblia aí. Que fake news que é essa? Os guardas foram subornados, não foi com umas moedinhas não, irmãos. Foi dado dinheiro para esses guardas para mudar a vida deles de uma vez por todas. Eles deixaram até o soldo, deixaram acho que até de ser guarda, devido tanto dinheiro que foi dado para eles. Mudaram a vida desses homens para propagar uma fake news. Que fake news foi essa? Hã? Ela respondeu aqui, ó. O Dilson falou lá também. Roubaram. E a notícia falsa, parece que ela ganha uma velocidade, não é? A mentira. Vamos lá, eu vou lá, irmãos, vamos lá. Mateus, está aqui em Mateus mesmo. Mateus 28. Verso 11. Mateus 28, verso 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão, veja bem, esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Claro que o dia de hoje seria o dia que até então esse evangelho foi escrito. Fake news. Por que o diabo não fez tanta questão de levantar fake news para o nascimento de Jesus, mas quis criar essa fake news com respeito à ressurreição? Porque entre o nascimento e a volta de Jesus e a sua ressurreição, o mais importante do evangelho, de tudo isso que eu falei desse evangelho, é a ressurreição. Não teria como ele ressuscitar se ele não viesse, e não teria como ele voltar se ele não ressuscitasse. E por que a ressurreição é mais importante? Porque ele venceu a morte no meu e no seu lugar. Amém mesmo. Ele venceu a morte, ressuscitando. Paulo deixa bem claro que os agrilhões da morte não teve poder de prendê-lo, porque ele morreu sem pecado. O salário do pecado é a morte. E para quem não tem pecado, a morte não retém no sepulcro. E se ele ressuscitou, nós temos condições também de ressuscitar. Então veja, ele ressuscita, e quem é responsável para levar a notícia da ressurreição? Veja, dois grupos de pessoas levam essa notícia da ressurreição. Os guardas romanos, eles levaram a notícia verdadeira. Ó, ele ressuscitou, desceu um anjo, bambeou nossas pernas, o coração disparou, deu um chute na mente, o cérebro ficou embaçado, nós desmaiou mesmo. O negócio foi, meu Deus, eu nunca vi uma coisa daquela. Apareceu um anjo que as vestes parecia que doía o olho. Ele ressuscitou. Não, vocês não vão falar isso não. Fala que levou o corpo. Só que Jesus fala para as mulheres. Quem é que recebe essa notícia da ressurreição? São mulheres. E naquela época, as mulheres não eram como hoje, né? As mulheres não tinham os direitos que as mulheres têm hoje. Então elas eram
de ficar em casa, as mulheres têm que ficar em casa, têm que fazer as coisas da casa, não pode estar muito envolvendo nas coisas da sociedade. Então as mulheres, elas não falavam muito em público, então tinha um certo preconceito, o patriarcado prevalecia, mas Jesus ressuscita para um grupo improvável, e é esse grupo improvável que tem que levar a segunda boa notícia do Evangelho, que é a ressurreição de Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Então a ressurreição, deixa eu ver a hora. A ressurreição, 10:05, já vou fechar. A ressurreição, ela é mais importante do que o nascimento e a volta de Jesus. E qual é a terceira boa notícia desse evangelho, que por si só já é uma boa notícia? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22. Apocalipse 22. O verso 7. Apocalipse 22, verso 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha o verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Olha o verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para te retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, para fechar, a terceira boa notícia desse evangelho é a volta de Jesus. Amém? Está você preparado? E sabe o que está sendo propagado por aí? Que Jesus não vai voltar nada. O diabo, ele quer que as pessoas creem que ele não vai voltar, que essa história de evangelho, de Jesus, é tudo balela, e que a gente tem que viver a vida aqui, a vida acaba aqui, esse negócio de novo mundo, é a história da caronchinha, mas nós cremos, amém? Nós cremos nesse evangelho, nós cremos que Jesus nasceu um dia, nós cremos que Jesus ressuscitou um dia, e nós cremos que Ele vai voltar, amém? Jesus usou pastores, Deus precisou usar pastores, pessoas improváveis na época para levar a notícia do nascimento de Jesus. Jesus usou mulheres para levar a boa notícia da sua ressurreição. E para dar a boa notícia da volta dele, Jesus quer usar quem? Você e eu, nós. Somos pessoas boas para levar essa notícia? Não, somos pecadores, somos falhos, somos os mais improváveis para levar essa mensagem. Mas Jesus escolheu você e eu, amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Isso é o evangelho, tinha mais coisa. Isso aqui só foi um resumo do que é mesmo o evangelho. O evangelho abrange muito mais coisas. Já está dando a hora, nós nem vamos cantar o hino final, vamos orar já, e já vamos sair. Eu passei acho que 5 ou 7 minutos já do horário. Oremos, de pé, eu peço que você se coloque de pé aí onde você está, e nós vamos orar a Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque o evangelho nasceu lá no seu trono, antes mesmo do Senhor criar este mundo. O Senhor já tinha um plano de salvação concretizado para nós, raça humana. Pai, o evangelho não é só sobre o nascimento de Jesus, não é somente sobre a sua ressurreição, é também sobre a sua vinda, a sua volta a essa terra, para pôr fim à dor, ao sofrimento, às calamidades deste mundo. Nós vamos sair agora para fazer um trabalho contra a violência doméstica. Esse mundo é um mundo mau, Pai, um mundo violento, um mundo de morte, um mundo de dor, e o Senhor vai voltar para pôr fim a
tudo isso e restabelecer a ordem deste grande caos que está esse mundo. Nós somos as pessoas improváveis que o Senhor quer usar nessa geração. Ajuda-nos a levar este evangelho que é tão maravilhoso. Abençoe cada homem, cada mulher que aqui está, cada jovem, cada criança, os de mais idade, e que o Senhor nos ajude a ser mensageiros e mensageiras do Senhor. Esse é o meu desejo, o desejo de todos nós, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. A todos um bom trabalho, bom dia, e vamos estar lá então no centro, fazendo o trabalho de evangelização. A vocês de casa, um bom resto de sábado e que essa mensagem possa ter alcançado o seu coração também. Esse é o meu desejo, minha oração. Muito obrigado a todos e vamos lá então, né, irmãos?